Hoje vamos falar sobre as dificuldades que o TDAH enfrenta no trabalho e nos estudos. Bem-vindos ao quadro Doses de Terapia e hoje eu vou falar com vocês sobre a dificuldade que muitos adultos que têm TDAH enfrentam no mercado de trabalho, principalmente porque muitos deles não sabem que são TDAH. Mas, primeiro de tudo, o que é o TDAH, né? Que ficou bem popularizado aí na linguagem do povo, mas o TDAH é o transtorno de atenção e hiperatividade. TDA não existe mais. Esse termo já entrou em desuso já tem um tempo. Então, existem 3 tipos de TDAH, que é o TDAH predominantemente desatento, que era o antigo TDA, TDAH imperativo, predominantemente imperativo, e tem o TDAH predominantemente impulsivo, e tem o TDAH que é o tipo combinado, que é quando você tem mais de uma característica desse transtorno, porque é um transtorno. E aí tem muitas pessoas que ingressam no trabalho, principalmente trabalhos que requer muito mais esforço mental, raciocínio, ou então trabalhos que requerem prazos, né, que você tem que ter prazos, metas, e muitas vezes essas pessoas têm dificuldade em cumprir os prazos, as metas. Por quê? Porque elas têm dificuldade em se concentrar, em manter o foco, em planejar o seu tempo, que é uma das características também do TDAH. São pessoas que são muitas vezes enroladas, elas não conseguem gerir o tempo dela para organizar o que ela precisa fazer ao longo do dia dela. E então isso acaba gerando muito sofrimento. Por quê? Enquanto seu colega que não tem TDAH consegue fazer tudo ali da forma rápida e eficiente, você demora mais um pouco. Isso demanda muito mais esforço, porque às vezes você não trabalha num lugar silencioso, às vezes é muita falação e tal, e isso acaba tirando o seu foco e você tem que o tempo todo retomar ali o foco para você conseguir fazer o seu trabalho. Eu, por experiência própria, eu já trabalhei no início em uma empresa conhecida no RH da empresa. E eu era auxiliar de RH. E eu tinha uma tarefa que toda semana eu tinha que fazer, era uma tarefa fixa. E aí, essa tarefa consistia em passar a folha de registro de ponto, que era manual, para o computador, para o Excel. E lá eles já faziam ali um cálculo, então eu tinha que pegar número por número e colocar entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída. Então, para quem não sabe, eu tenho TDAH, já falei isso em outro vídeo, mas para quem está chegando agora e não me conhece, eu tenho TDAH, mas eu fui diagnosticada com TDAH do tipo desatento, mas eu acredito muito que seja um combinado entre desatento e impulsivo. E de acordo com o meu diagnóstico, o TDAH ele veio como comorbidade do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E o que é uma comorbidade? É um diagnóstico que vem a partir de outro diagnóstico. Então, porque eu tenho TAG, eu tenho TDAH. E aí, só para contextualizar vocês. E aí, todas as vezes que eu fazia, eu checava número por número e eu não via nada de errado. Nada, absolutamente nada. E aí a minha supervisora falou, tá tudo certo, Yasmin? Tá tudo certo. E aí quando ela ia olhar, tinha um número errado, tinha alguma coisa errada, só que naquela época eu não sabia. Eu fui descobrir que eu tenho TDAH no final de 2024. Naquela época é o quê? 2018, 2019, por aí. E sempre ela achava um erro. Só que assim, ela não era fofinha, né? As minhas líderes na época não eram fofinhas, então cada erro uma humilhação. E aquilo começou a me angustiar, porque eu falei, por que eu não consigo fazer isso direito? Por que eu sempre olho, eu não vejo erro, mas quando ela olha, ela vê erro? E aí, com 2 semanas de trabalho, ela já me ameaçou me mandar embora, falou que meu trabalho
falou um termo bem pejorativo, mas basicamente não estava gostando do meu trabalho, porque coisas simples que eles pediam para eu fazer, eu não conseguia executar sem precisar de uma supervisão. Só que eu queria muito aquele trabalho, e aí eu comecei a ficar ansiosa no trabalho, ficar em sofrimento. Então, já era angustiante para mim. Primeiro, porque eu não tinha experiência. Segundo, porque as pessoas falavam que eu tinha que perguntar, e quando eu perguntava, ficava com a má vontade para responder. Então, até assim, gente, eu fui chamada de burra, tá? Só pra vocês terem essa noção. Eu fui chamada de burra pela supervisora. Na época, assim, se eu tivesse a cabeça de hoje, com certeza ela teria levado um processo, porque teve testemunhas. Mas na época eu só fui embora ali da clínica, da clínica não, foi uma empresa. Fui embora da empresa, assim, humilhada e me sentindo um fracasso, achando que eu era uma incompetente. E aí depois que eu fui entender, só que, e as pessoas que não sabem, eu sou psicóloga. Depois dessa época que eu fui começar a trabalhar com o público com TDAH, que eu fui entender as dificuldades que eles tinham, eram as mesmas dificuldades que eu tinha, mas na época eu não tinha esse conhecimento. E tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento hoje. Então elas atribuem os seus erros para a sua competência. E eu vou te falar, o TDAH, ele não vai ter uma mente funcionando da mesma forma que a pessoa que não tem TDAH. E não importa o quanto de terapia ela faça. Ah, Yasmin, então para que serve a terapia? A terapia serve para a gente bolar mecanismos. Porque a gente precisa ter uma vida comum, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar as contas, a gente não tem isenção, né? Então a gente precisa trabalhar. Então a terapia, quando ela é voltada para a reabilitação, ela trabalha voltada para te ajudar a bolar estratégias para que você consiga executar tarefas, trabalhos. Então, para cada pessoa, você acaba bolando mecanismos diferentes. Então, para mim, é uma coisa que funciona muito quando eu tenho muita coisa para fazer durante o dia e eu preciso organizar o meu tempo, porque é uma dificuldade que eu também tenho, é fazer um checklist. Então, eu preciso fazer um checklist com todas as tarefas que eu preciso fazer ao longo do dia e depois eu vou dando um check. Aí, dou um checkzinho e aí eu consigo organizar o que falta fazer, o que eu tenho que fazer, enfim. Então, são dificuldades que a gente vai conseguindo trabalhar ali na terapia. E aí, por exemplo, Yasmin, geralmente eu sempre chego atrasada nos lugares, eu não consigo chegar no horário. E aí a gente vai bolar estratégias para que você possa começar a se arrumar um pouco antes das outras pessoas, para que você consiga estar nos seus compromissos no horário, porque isso também é motivo de demissão, você chegar atrasado no trabalho. Então, a reabilitação, ela serve para isso, para te ajudar a estar inserido no seu âmbito de estudos educacional, de maneira que você não seja prejudicado, mas que você consiga. Por exemplo, em provas de concurso, por exemplo, você tem o benefício quando você diz que você tem TDAH ou autismo. O Enem, por exemplo, você consegue ficar numa sala à parte, porque você não precisa ficar ali no meio de muitas pessoas, você consegue ficar numa sala à parte, só você e os fiscais com um ledor, alguém que vai ler ali o texto inteiro para você, porque ouvindo, talvez você consiga interpretar melhor o texto do que lendo, porque lendo você vai lá, perde o foco, tem que voltar e ler de novo. Então, se, por exemplo, você tem dificuldade em se manter focada na leitura, para mim, que funciona, um timer, eu ponho um timer, 15 minutos, porque mais do que isso, eu já fico inquieta, já quero levantar, minha mente começa a ir em vários lugares, eu perco o foco. Então, eu faço 15 minutos, eu marco no timer, deu 15 minutos, eu dou uma pausa, isso se chama técnica de Pomodoro. Se você não conhece, é bem rápido e prático, consiste em você ter blocos de tempo onde você está focado. Vamos começar por 15 minutos focadas, depois 5 minutos de pausa. Então, você levanta, você vai beber uma água, você vai ao banheiro. Depois de 5 minutos de pausa, mais 15 minutos de foco. Quando a pessoa está estudando para um concurso ou para uma prova, é muito importante a técnica de Pomodoro. No meu caso, eu não estou estudando para concurso, então, às vezes, eu preciso estudar um conteúdo de psicologia, até para falar aqui na internet, até para acompanhar ali
um paciente, alguma situação, então eu tenho esses 15 minutos que para mim são suficientes por dia, porque senão eu não leio nada. E aí, com o tempo, eu posso aumentar esses 15 minutos para 20 minutos e sucessivamente. Mas é basicamente para isso que a terapia te ajuda, não é para te tornar uma pessoa como as outras que não têm TDAH. Mas é para te ajudar a bolar estratégias para estar inserido no seu âmbito social, fazendo as coisas que as outras fazem. Talvez a forma que você vai fazer, as estratégias, os macetes, que a gente chama de macetes, para você conseguir dar conta, vai ser diferente, vai ser um pouco estranho, mas o importante é o resultado, é entregar o resultado. Porque, Yasmin, olha, para mim funciona isso, eu faço assim, assado, mas você entrega resultado? Não, eu ainda estou com dificuldade, ainda pegam no meu pé. Então, vamos rever esse método aí, essas estratégias, para a gente pensar em outras estratégias, para que você não sofra no trabalho. Outro ponto também que é importante, você se conhecer. Você entender o que funciona para você e o que não funciona, digamos, no trabalho. Porque no estudo a gente não tem a escolha de não estudar matemática, de não estudar física, a gente tem que estudar tudo. Mas no trabalho tem áreas que a gente percebe, pô, isso aqui eu consigo com mais facilidade, essa aqui eu não consigo, é muito difícil para mim, é um sofrimento muito grande para mim. Eu estava essa semana conversando com uma pessoa que trabalha com marketing, e ela me falou sobre isso. Eu já entendi que essa parte do estratégico eu tenho mais dificuldade do que a outra parte. Eu falei assim, que bom que você tem esse autoconhecimento e que bom que você pode escolher. Mas agora pensando nas pessoas que não têm estudos, que não têm formação e que não têm a opção de escolher o que ela quer trabalhar. Mas ela precisa trabalhar na loja, ela precisa trabalhar no caixa com cálculos, ela precisa fazer coisas que ela tem dificuldade e ela não tem como não fazer, senão ela perde o emprego. E muitas dessas pessoas que têm essas dificuldades, elas acham que são burras e elas optam por trabalhos braçais. Então, muitas desistem de estudar e vão e querem fazer trabalhos manuais, ou então vai trabalhar na casa de família, ou então trabalhar como diarista, ou então como qualquer outra coisa que ela não precisa necessariamente forçar a mente para calcular, para raciocínio, coisas do tipo. E muitas delas acham que elas só podem fazer isso e não conseguem fazer nada além disso. Então, assim, eu não estou dizendo quando a pessoa ela larga o emprego porque ela quer correr atrás do sonho dela, de trabalhar com moda, então ela vira costureira, ela vira confeiteira. Não são essas pessoas. Eu estou dizendo as pessoas que elas desistem porque elas não se acham capazes. Então elas desistem, elas vão buscar algo que elas consideram mais fáceis do que aquilo que elas gostariam de fazer, mas tiveram dificuldade de fazer. Por quê? Porque talvez elas não conheçam as suas dificuldades, porque talvez elas não saibam que tem TDAH, porque talvez elas não façam um tratamento adequado para ajudar. E aí, se você vê pessoas mais velhas que largaram os estudos antes de concluir o ensino médio, antes de concluir o ensino fundamental, porque tinha muita dificuldade. E, por exemplo, na minha família, principalmente parte de pai, muita gente não concluiu nem o ensino fundamental 2, porque se achava burro. Por quê? Quando você tem dificuldade, a tendência é você se tornar mais desinteressado. E aí, muitas pessoas falam, fulano não tem interesse, é desinteressado, mas talvez o fulano tenha dificuldade e não tenha alguém com a paciência de ajudar e de ensinar. E aí a pessoa desiste. Então, não conclui os estudos, desiste e acha que isso não é para ele. Não é para ela. Então, muitas pessoas que têm o transtorno de atenção e hiperatividade têm questões relacionadas a dificuldades no trabalho, dependendo da função, e nos estudos também. Então, eu só quero te dizer, você não é burro. A sua mente funciona de uma maneira diferente. Em contrapartida,
Muitas pessoas que têm TDAH são pessoas extremamente criativas. São pessoas que têm muito talento para a área artística, para música, para pintura, para desenhos, para artes gráficas, para designer, para teatro, para tocar, para cantar, enfim, para dançar. São pessoas que gostam mais dessas áreas, não é uma regra, mas muitas pessoas que eu conheço gostam e têm aptidões para essas áreas, ou fotografia, né, coisas do tipo. Se conheça e invista no que você é bom também, porque isso vai te trazer bem-estar, isso vai te trazer autoestima, você vai parar de se comparar com pessoas que não são iguais a você e com pessoas que não têm aptidões como as suas, porque ninguém é igual a ninguém, independente se tem ou não TDAH, ninguém é igual a ninguém. Tem pessoas que são ótimas em matemática, tem outras que são ótimas em português, outras ótimas em ciência. Você encontra o que você é bom e invista nisso. Se você precisa desse trabalho e está encontrando dificuldade, não sabe como lidar, eu tenho alguns horários disponíveis também para terapia individual. Eu trabalho também com reabilitação. Eu trabalho com terapia clínica, mas também trabalho com reabilitação. E você pode me mandar mensagem nesse link que está aqui embaixo e a gente conversa um pouco mais para a gente bolar juntas estratégias para superar essas suas dificuldades. Depois desse trabalho que eu tive nessa empresa de RH, eu fui trabalhar na área clínica. Então, na área clínica, eu tinha que organizar mais o meu tempo em relação a relatórios, entrega de relatório, porque as outras coisas eram mais tranquilas comparado às demandas, né, que eu tinha na outra empresa. Então, eu conseguia me sair muito melhor, porque eu consistia em avaliar, fazer avaliação, planejamento e atendimento. Então, na parte burocrática, que era corrigir a avaliação, criar o planejamento, criar o relatório, eram coisas que eu tinha mais dificuldade por conta do tempo. Então, geralmente, eu funcionava na pressão. Então, tipo, eu tenho até tal dia para fazer. Aí, perto do tal dia que eu ia fazer tudo. E isso também acontece muito com o TDAH, porque a gente precisa da dopamina. Então, a gente precisa da recompensa. E quando você faz a longo prazo, isso não te traz a recompensa de dever feito quando você faz em cima da hora. E isso, eu não estou falando isso para que você faça as coisas em cima da hora, mas para que você entenda como funciona a mente do TDAH. Por isso que a gente tem uma tendência muito grande de procrastinar. Porque quando a gente procrastina, a gente traz uma sensação de recompensa de algo que a gente está fazendo ao invés de fazer o que a gente tem que fazer. Então, tipo, vou ver um filminho, mas era hora de fazer o relatório. Vou ver uma série, mas era hora de fazer o relatório. E a série e o filme te trazem uma sensação de recompensa do que o relatório, que você tem que demandar tempo. Mas, por exemplo, se o prazo é amanhã e eu ainda não fiz, então se eu fizer hoje, isso vai me trazer uma sensação de dever cumprido. E aí eu entrego, tipo, agora eu fiz. Mas fazer isso a longo prazo, isso não é bom. Então, a gente precisa encontrar outras formas de trazer essa sensação de prazer do que a procrastinação, que também não é um caminho muito bom. Tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais como que funciona. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma dificuldade, se você tem diagnóstico, se você não tem, mas você se identificou com algo que eu falei. Deixa aqui nos comentários. Eu também vou deixar um link de um e-book que eu criei para relacionados à autocrítica, para lidar com autocrítica em excesso. Se você quiser comprar, vai te ajudar muito também a entender um pouco mais sobre você, a ser mais compreensiva com as suas dificuldades. E então, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!